explicar ao mundo o que é andar contigo, ó Deus. Minhas palavras não poderiam expressar o teu poder, o teu imutável amor. Falar de quem foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu sou. Como poderia me calar depois de o conhecer, meu Deus? Será que alguém poderá entender o teu querer, tua graça e o teu favor? Aquele que foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu sou. Desde o princípio anuncia que há de vir. Será o dia em que a verdade se revelará e tua glória este mundo contemplará. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro eu sou. Deus eu sou. Amém, glória a Deus. Boa noite o pessoal que está chegando, a nossa irmã Andréia Costa. Quero agradecer pelo elogio, obrigada, missionária Andréia Costa, Deus te abençoe. Um abraço também para o Antônio Nascimento, está chegando aqui na área, amém. Dando mais um tempinho aí, a gente ouviu aqui esse louvor, né? Essa música é do Oficina G3, ok? O nome dessa música é A Ele, amém? A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a honra, amém? Força e poder, amém? Sejam dados ao nosso Deus, amém? Só informando ao pessoal que hoje a gente encerra essa série de estudos, né,
sobre o reino de Deus. Nós vamos falar da última parábola dentro dessa série de estudos, né, dos talentos e das minas, ou das minas e dos talentos, né? A ordem dos fatores não altera o produto, ok? E na próxima semana, no próximo sábado, querendo nosso Deus, a gente já vai iniciar com uma nova série de estudos. No decorrer dessa live eu vou anunciar qual vai ser o tema que a gente vai estar tratando, tá bom? Então, desde já a gente agradece aí o pessoal que está chegando, ainda vai chegar, o pessoal que vai assistir mais tarde, né, depois. E no decorrer dessa live a gente vai anunciar qual vai ser o próximo tema que Deus assim tocou nos nossos corações para a gente estar trazendo, amém? Então vamos tratar nessa noite do último tema, né, desse estudo da série O Reino de Deus. A gente vai falar sobre a parábola das minas e dos talentos, ou dos talentos e das minas, amém? Texto base para a gente estar iniciando esse estudo é lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27. Diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Amém? Uma palavra profética também, mesmo sendo uma parábola, né, que Jesus contou. E o final bem trágico, tá, dessa parábola. E pode ser que essas duas parábolas manifestem as suas diferenças se considerarmos quando cada uma foi proferida por Jesus. Eu não li a outra de Mateus, tá? Que está no Evangelho de Mateus. Só você substituir a palavra minas, né, por talentos, ok? Mas no fundo, elas querem dizer a mesma coisa, elas passam a mesma mensagem, né? Podemos dizer assim. Depois, se você quiser acompanhar na tua Bíblia,
né? Mateus capítulo 25, 14 ao 30, é a parábola dos talentos, ok? E da mesma forma, um homem que chama os seus súditos e faz a distribuição ali dos talentos. Para quem não sabe, talento era a moeda, uma das moedas, né, daquele tempo. E da mesma forma, lá no final, ele vai requerer o que cada um fez com o seu talento, tá bom? Eu não li para não ficar muito extenso os textos bíblicos, mas tanto essa de Lucas 19 quanto a de Mateus, elas se complementam, tá? Elas trazem o mesmo enredo, vamos dizer assim, da parábola. Elas procuram ensinar a mesma verdade, tá bom? Então, a gente vai considerar cada uma dessas parábolas proferidas por Jesus e para qual grupo de pessoas Jesus estava falando, ok? Mas, todavia, não há dúvida de que elas são iguais. Se a gente considerar as lições ensinadas por elas, essas são as 3 lições básicas que essas 2 parábolas elas vão nos ensinar. Primeiro, a atitude errada da maioria dos cidadãos do reino de Deus. Segunda coisa que ela vai nos ensinar, a atitude correta da minoria dos cidadãos do reino. E, em terceiro lugar, ela vai nos ensinar o julgamento conforme as obras de cada um. Ok? No versículo 12, a gente vai encontrar, vai ser mencionado, né? A gente vai ter um certo homem como nobre, ok? E a nobreza é indicativa de um homem nascido com vantagens. É um título reservado geralmente para quem? Para a realeza, ok? E esse título indica posição e direito também sobre bens, tá? E verificando todos os seus atributos, a identificação deste homem nobre nesta parábola, a gente só pode pensar e ter a certeza de que se trata de Cristo Jesus, tá bom? Ele foi posto na posição de exaltado por Deus, tá bom? Isso a gente vai encontrar lá em Filipenses, no capítulo 2, tá? E os bens sobre os quais ele tem direito é o que? É exatamente tudo que ele criou, ok? Cristo, como este certo homem nobre, estava aqui na terra, partiu para um outro lugar remoto e logo tomará para si um reino e voltará, ok? Amém. E como um homem nobre também, Cristo tem direito sobre todos, salvos e não salvos. Tá? O direito sobre todos, seja salvo, seja não salvo. Por quê? Cristo criou todos. Isso está lá em João 1:3, que diz o seguinte: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Ele sustenta a todos, Tiago 1:17, tudo de bom que recebemos e tudo que é tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ele abençoa a todos e também é misericordioso para com todos, por isso todos devem adorá-lo, ok? E vai chegar um dia, está escrito também lá na palavra, que todo joelho se dobrará diante desse Deus, ok? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, ok? E todos devem crer na sua palavra, porque de fato todo homem de toda a nação é chamado ao arrependimento e a crer na sua obra de salvação. Nunca devemos pensar que os cristãos têm exclusividade no dever de adorá-lo por serem salvos. Os cristãos somente têm capacidade de adorá-lo corretamente, ok? Mas todos têm esse dever por ele ser o quê? O Criador de todo homem.
E como diz o salmista, Salmo 100, versículo 3, ele diz o seguinte: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Amém, querido? O reino de Cristo também, por decreto, é eternamente dele, ok? E no tempo certo, ele tomará para si esse reino de forma literal, tá? Logo antes da sua volta. Assim, ele vai reinar com os seus para sempre. Jesus é o homem nobre por nascimento e por direito. E ele tem o reino por direito. Ele reinará no seu reino. E se você deseja estar com ele, quando vier com poder e glória, você tem que viver para ele, receber toda a glória agora. Não é depois. Não é quando ele vier no seu reino, ok? Porque primeiro ele vem, arrebata a igreja, depois ele implanta o seu reino aqui nesta terra. Mas isso também é um assunto para um outro estudo, ok? Um estudo de escatologia, ou seja, final das coisas, né? Final de tudo. É um estudo para um próximo tema, quem sabe, ok? Mas com certeza ele reinará e você tem que viver de forma que ele receba toda a glória agora, no presente, ok? Amém. E parece que todos os servos na parábola das minas, se a gente observar bem, eles têm a mesma capacidade e os servos da parábola dos talentos têm capacidades diferentes. Mas, todavia, é verdade que todos os servos têm responsabilidade de trabalhar com aquilo que receberam. Sem dúvida, os servos têm a responsabilidade de negociar até que ele venha. Cristo é o nosso Criador. O Criador também é dono. E sendo dono, ele tem direito exclusivo de responsabilizar todos pelas suas ações. E ninguém outro tem esse direito ou nobreza. Por causa de Cristo ter criado o mundo, ele tem o direito sobre o que criou. E todos os homens são seus servos. Sendo servos, logo, todos são responsáveis para com ele. Ok? E vale também uma observação a respeito da pregação, né, de hoje em dia. Geralmente fala-se muito pouco ou quase nada desse ponto, ok? E pelo suposto imenso valor do homem, este geralmente é convidado carinhosamente a se render e fazer Cristo o seu Senhor. O homem é servido, o homem é mimado, manipulado e jeitosamente tratado a voltar a dar o senhorio a Jesus, como se Deus necessitasse, ok? Que outro fizesse isso. Todavia, a pregação não deve suavemente implorar que o homem seja bondoso para com Deus. A pregação bíblica manda todos se arrependerem dos seus pecados, por não serem obedientes ao Criador. Se não se sujeitarem a obedecê-lo, conhecerão a ira de Deus eternamente. Todos os homens, pagãos ou religiosos, são responsáveis em servir ao Criador. No Salmo 100, versículo 1, vai dizer o seguinte: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Amém? A regeneração capacita os salvos a obedecerem corretamente, ok? Mas como criação,
de Deus, todos, sem exceção nenhuma, têm responsabilidades para com esse Criador, ok? E quem são os servos? Talvez você possa me perguntar. Bom, se ele é o Criador de tudo e de todos, quem são os servos? Todos. Amém? E falando em regeneração, agora sim a gente vai falar sobre a nova série de estudos que a gente vai tratar, né, a partir de semana que vem, querendo Deus. Amém? Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Vai ser o próximo tema dessa série de estudos que a gente vai iniciar no sábado que vem. Já que a gente falou sobre regeneração, né? Essa próxima série de estudos, a doutrina da salvação, ela vai abordar assuntos como a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação, a eleição. Vamos falar sobre presciência de Deus, ok? Sobre o plano de salvação, para quem é o plano de salvação, ok? Ou seja, vamos destrinchar todos esses assuntos que muitos têm dúvidas a respeito disso. Muitos desconhecem, né? Muitos, né, desconhecem, né? Mas como é que essa coisa de justificação, para mim era só necessária a conversão, tem a justificação, o que é a adoção, eu tenho que me santificar, eu já sou escolhido. Eu já sou escolhido, Deus escolheu, como é que é essa história? Enfim, a gente vai destrinchar todos esses assuntos nessa série que nós vamos iniciar no próximo sábado, que é a doutrina da salvação. Eu tenho certeza, ok, que vai se encaixar perfeitamente com o que a gente já tem tratado aqui, né? Nessa série de estudos sobre o reino de Deus, ok? Um abraço aí para minha cunhada Adriana Gomes. Deus te abençoe, Adriana. Deus te abençoe. Aí. Dá um abraço no Sandro. Um abraço aí nas crianças desse tamanho. Deus abençoe, Adriana é minha irmã. Deus abençoe, Adriana. Grande abraço aí, tá? Então a gente vai tratar sobre todos esses tópicos, sobre esses assuntos, e é uma oportunidade ímpar, né, de você tirar suas dúvidas. É uma série que a gente está preparando com muito carinho, com muito zelo, justamente para esclarecer, né, muitos aí a respeito desses assuntos tão importantes na nossa vida espiritual, ok? Não só na vida espiritual, enfim, sobre a nossa vida material, financeira, enfim, vai entrar todas as áreas, ok? Nesse estudo aí, ok? Então, a responsabilidade, queridos, é de todos, ok? E qual é a atitude errada da maioria dos servos? Na parábola de Lucas 19 é mencionado os seus concidadãos, está lá no versículo 14. Estes estão em contraste aos poucos, que são bons e fiéis. Versículo 16 e 18, você pode conferir isso. Parece que a maioria dos servos o odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo o seguinte: olha, não queremos que este rei reine sobre nós. E isso se confirma com uma palavra lá no Antigo Testamento, né? No livro de Salmos, capítulo 2. Eu falo Salmo capítulo 2, apesar que Salmos não está marcado por capítulos. É Salmo 2, tá? Só para esclarecimento. Mas lá no Salmo 2, outra vez, parece que a maioria está com essa atitude egoísta e rebelde. Pois nos versos 1 ao 3, do Salmo 2, diz o seguinte: porque as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles.
acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Ok? Veja como essa parábola, ok? Lá no Novo Testamento, ela se funde, ela se encaixa perfeitamente com o Salmo 2, que é um salmo, aqui está falando do rei Davi, ok? Mas também profeticamente está falando do rei Jesus, ok? E nessa parábola parece que existem muitos falsos entre os servos no reino de Deus. Parece que existem muitos falsos no reino de Deus, servos do reino de Deus. Olha só, pasmem vocês. Um abraço também para o André, ok? Nosso amigo lá de Angra dos Reis. Deus abençoe, André. Ok, muito trabalho aqui, ok? Muito trabalho aí e muito trabalho aqui também, André. Amém. Que bom que você chegou, amém? Seja bem-vindo. Grande abraço, André. Então, nessa parábola, a gente nota o fato que há muitos que são egoístas e rebeldes, não querendo que Deus exerça seu senhorio sobre eles. Estes, de uma maneira ou de outra, neste presente tempo, estão no reino de Deus, pois são chamados de concidadãos. E a maioria resiste a estar submisso ao Senhor. Porém, gostam, adoram, né, ter uma aparência de religioso, gostam de moralmente serem admirados por todos, né? E se você fizer um paralelo com a galera daquela época, você vai identificar logo quem são. São os fariseus, ok? São muitas as igrejas. Quando eu falo igreja, eu sei que a igreja somos nós, tá? Mas quando eu falo igreja aqui, eu estou me referindo ao que? A denominações, a movimentos, né? Tem muitos movimentos, muitas denominações que prometem o quê? Status, que prometem posses, que prometem reconhecimento profissional, que prometem bem-estar, autoestima, saúde e múltiplas outras coisas que agradam e engrandecem quem? O homem, ok? Essas igrejas são as que proliferam mais. E qual a razão ou motivo de tantas pessoas estarem enchendo, ou como eu falo, inchando essas igrejas? Será que é pela paixão ardente por Jesus e pela causa do Evangelho que essas pessoas estão enchendo essas igrejas? Queridos, não se deixem enganar, a maior parte dos membros e frequentadores destas igrejas estão procurando aquilo que faz o quê? Que exalta o homem, ok? Não queremos que este rei reine sobre nós. Versículo 14, desse texto que a gente acabou de ler, ok? Ou seja, não estão dispostos a negarem a si mesmos e nunca vão se sujeitar a nenhum outro, nem tomar a sua cruz e seguir Cristo, conforme o próprio Cristo aconselhou a todos fazerem. Não desejam sofrer pela causa do Senhor, nem serem identificados com Ele. Negar a mim mesmo? Você acha que eu estou nessa? É o que eles dizem. Como diz também, né? Como disse o Zé Bruno certa vez, o Evangelho Balcão, né? Eu quero receber algo, eu quero uma bênção. Ele quer chegar lá no balcão, olha, o que eu tenho que fazer? Quantas orações eu tenho que fazer? Quantas campanhas eu tenho que vir? Quantos movimentos eu tenho que participar aqui dentro? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, quantas orações por semana, quanto jejum,
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, beleza. Anotei tudo aqui que eu preciso fazer, anotei a receita. Mas eu quero saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. Quando que a minha bênção vai chegar? Entendeu? Quando eu tenho que vir aqui para receber? Aonde eu pego? Aqui no balcão? Pego lá na frente quando o pastor chamar o pessoal para orar? Como é que eu... Que dia que chega? Você pode me antecipar? Como se fosse um delivery espiritual. As pessoas não querem relacionamento, as pessoas não querem abrir mão, não querem negar a si mesmos, só querem receber. Como se fosse uma troca, né? Como se fosse uma troca. Eu dou e quero receber, né? Eu dou e quero receber, eu faço isso, mas eu quero receber. Eu quero ter a certeza que eu vou receber. Se você puder me dizer aí o dia, eu fico satisfeito. Ou seja, não querem relacionamento com Deus. Não querem ter este rei reinando sobre suas vidas. Só querem as bênçãos que esse rei pode proporcionar. Amém? Eles só querem isso. Exatamente isso. E qualquer atitude que não demonstra submissão absoluta ao Senhor reserva para si mesmo uma triste realidade. Estes reconhecerão no último dia que não tem óleo nas suas lâmpadas e não entrarão com o noivo nas bodas. Eles serão humilhados diante do rei quando este vier na sua glória. Essa passagem citada aqui, para quem não localizou, para quem não identificou, é a passagem, é a parábola das 10 virgens. Ok? Estão com as suas lâmpadas apagadas e vão ser envergonhados, serão humilhados quando este rei vier na sua glória. E eu pergunto para você nessa noite, a reflexão desta noite, qual grupo você faz parte? Os fiéis que estarão com Cristo ou os que serão vencidos por Ele? Amém, querido? Que você reflita, que você pare para pensar qual grupo você está fazendo parte. Amém? A atitude correta da minoria dos servos. A gente vai falar agora. Mesmo que esteja na minoria, existem ainda servos submissos e obedientes no reino de Deus. Você pode acreditar nisso. Ok? Estes estão fazendo o quê? Estão trabalhando para usar da melhor maneira possível aquilo que o seu Senhor lhe deu. Conforme na parábola das minas, conforme na parábola dos talentos. Eles receberam algo do seu Senhor. E estão trabalhando para usar isso da melhor maneira possível. Ok? Esses são os submissos, esses são os obedientes. Eles não escolheram para si o número, nem o tipo de talentos ou minas que receberam. Mas são submissos. São vazios de si. Procuram de forma zelosa usar o que tem para a glória do seu Senhor. E entre estes servos, alguns fazem mais e alguns fazem menos. Não são aplaudidos pelo mundo, mas para o Senhor são servos bons e fiéis. E mesmo que não sejam populares ou tenham destaque neste mundo, contudo são gloriosamente abençoados no reino futuro. Amém, querido? Amém. Tem muita gente que fica esperando reconhecimento. Basta Deus te reconhecer. Basta Deus olhar e ver o que você está fazendo. Você não precisa ser notado pelo mundo. Você não precisa ser aplaudido por homens. Basta você fazer da melhor maneira possível o que você recebeu da parte de Deus, ok? E no tempo certo, ok? Deus vai te recompensar, Deus vai te glorificar, Deus vai te exaltar. Amém? E algumas coisas seremos
agraciados nessa terra. Outras seremos agraciados no reino futuro, ok? Quando Deus vier literalmente com poder e glória. Aí nós seremos exaltados e glorificados, ok? O julgamento conforme as obras agora. A gente crê que a salvação completa e eterna é exclusivamente pela graça de Deus. Ou seja, a salvação ela não depende do que fizemos antes ou o que a gente vai fazer depois da fé, ok? E crendo nisso, nós damos toda a glória pela nova natureza por Cristo Jesus. Porque foi Deus que nos amou na eternidade passada, enviou seu Filho na plenitude dos tempos, e esse Filho ele se tornou carne, e esse Filho ele morreu pelos quais o Pai lhe deu. Nós tratamos desse tema, que Deus deu ao Filho aqueles que seriam salvos. Tratamos disso na semana passada. Você pode conferir no vídeo da semana passada, ok? Quando a gente falou sobre a parábola da rede, ok? E foi Deus, pelo Espírito Santo, que nos convenceu da verdade quando o Evangelho foi pregado a nós. Ele abriu nosso coração, ele nos deu fé para crer em Cristo Jesus, para a salvação da nossa alma. Sim, nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos pela fé em Cristo Jesus. Mas isso é pela graça de Deus. E Deus nos deu o arrependimento e a fé. É fruto do Espírito Santo. E graças a Deus que a salvação é pela graça. E de outra forma não poderíamos ser salvos, pois estávamos como mortos e incapacitados espiritualmente, e de forma nenhuma poderíamos agradar a esse Deus. Se você tem dúvida ainda em tudo isso que eu falei, e principalmente a respeito da graça, eu vou ler aqui um texto de Paulo. Está lá em Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 8. Ok? Para você ter, vamos dizer assim, mais firmeza ainda naquilo que a gente tratou, ok? Versículo 1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos
por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém, queridos? Que palavra! Que palavra para sanar todas as nossas dúvidas a respeito da graça, a respeito de quem amou quem primeiro. Deus nos amou primeiro. Foi Deus que nos atraiu. Foi Deus que nos capacitou. Foi Deus que abriu o nosso coração. Foi Deus que nos deu fé. Ou seja, tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Amém. Amém. E a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. E porque cremos assim, né? Aí vai um parênteses aqui. Porque a gente crê dessa forma, muitos entre nós, de forma intelectual, eles engasgam, né? Quando aparentemente a Bíblia nos ensina que todos serão julgados pelas obras. E sem dúvida nenhuma essa verdade é ensinada em Mateus 16, 27, em Apocalipse 2, 23, em Apocalipse 20, 13 e claramente, de forma clara, nessas duas parábolas que estamos tratando nessa noite. Queria mandar também um abraço aí para o Jefferson Oliveira. Deus abençoe. Grande Jefferson. abraço. Se eu não me engano, hoje é teu aniversário, então os nossos parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. Realize teus sonhos, amém? E cumpra a vontade dele na tua vida, tá bom? Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela participação. Então, queridos, ninguém deve engasgar no ensino dessa doutrina, pois as nossas obras revelam o que somos, ok? Aquilo que sai da boca do homem revela o que está dentro da onde? Do seu coração, amém? E a gente conhece uma árvore pelo quê? Pelos frutos produzidos por ela. E por isso não se deve surpreender se Deus julga pelas obras, pois o fruto revela o que somos. Pode a figueira produzir azeitonas? Não. Uma figueira, ela produz o quê? Figos. Ou a videira produzir figos? Não. A videira, ela produz o quê? Uva. Amém? E será que é possível num mesmo manancial, numa mesma fonte, sair água doce e água amarga? Pode. Se essas coisas não são admitidas, como poderemos estranhar o fato que as nossas obras não são diferentes do que somos? Amém? O alvo do julgamento das obras é diferente para os salvos e para os não salvos. Todavia, não deixa de ser um julgamento pelas obras. O salvo tem os seus pecados julgados em Cristo. Você pode conferir isso em Apocalipse, capítulo 1, 5 e 6, Romanos 5, 1 e 8, 1, ok? Porém, as obras da sua vida cristã são julgadas no tribunal de Cristo. Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10. O cristão receberá tanto galardão como coroa. Outras referências, 1 Coríntios 3, 11, 15, Tiago 1, 12, 1 Pedro 5, 4, Apocalipse 2, 10 e Apocalipse 3, 11. A sua salvação é pela graça, como já foi explicado, e muito bem explicado. O não salvo tem as obras de rebelião da sua vida terrena julgadas no grande trono branco. Apocalipse 20, 1 ao 15. E receberá a justa condenação dos seus pecados. Em ambos os casos, as obras manifestam o que nós somos. Agora tem a diferença do julgamento. Julgamento para os salvos e para os não salvos. Amém? Espero que isso tenha ficado claro. Eu vou deixar a Darlene falar um pouquinho,
porque eu já falei muito, a Darlene vai agora Dá uma palhinha, né? dar uma palhinha sobre o fim dos servos infiéis. Dos servos infiéis. Já pegando um gancho nisso que a gente tratou de julgamento das obras, agora ela vai falar sobre o fim. Como é que vai ser o fim desses servos infiéis? Então, irmãos, tanto a parábola dos talentos quanto a parábola das minas destacam o julgamento dos infiéis. O servo que cavou e escondeu o seu talento ou mina expressa aquilo que todos os servos infiéis fazem, ou seja, julgam o Senhor injusto, mau e rigoroso. Existem duas maneiras de temer o Senhor. Primeiramente, tem o temor não saudável, né? Que é aquele que é nada mais, nada menos que a incredulidade. Este temor causa medo, trava qualquer atividade que tem como alvo a glória de Deus. Lá em Apocalipse, né, 21, capítulo 21, versículo 8, existe, no caso, estes são os tímidos. Estes pintam Deus como um tirano, um ditador, injusto, desculpando a sua própria desobediência na soberania de Deus. Serão destruídos pelo rei. Em segundo lugar, há um temor saudável. Este temor é movido pela fé nas promessas e mandamentos de Deus. Este temor se manifesta em reverência, submissão e obediência à mais zelosa e reconhece que Deus tem direito sobre tudo e por isso submete-se a Ele como o juiz justo. Amém. E como é fato que Deus tem controle absoluto sobre tudo, e como é fato também que Cristo tem direito sobre tudo, também é certo que todo homem dará conta a Deus por tudo que faz, tudo que fez, tudo que você fez, já fez, está fazendo, vai fazer, tudo você vai ter que dar conta para Deus, ok? E para que as nossas obras sejam boas, ok? E para recebermos um galardão quando julgados, é necessário que a graça de Deus é revelada em Cristo. E a graça que nos faz novas criaturas também estimula as obras agradáveis a Deus. Amém, querido? Amém. E Jesus ensinou essas verdades para quê? Para que o mundo seja avisado desse julgamento vindouro. Jesus ensinou essas verdades nessas parábolas, já relembrando que uma parábola é uma ilustração, pode ser uma comparação, pode ser uma similaridade, ok? Para que esses artifícios de linguagem, né, eles tragam o quê? Verdades, para que os seus, principalmente os seus, nessas duas parábolas, estejam como? Estejam focados nos seus deveres até o fim. Ou seja, quando terá um julgamento, ok? Já falamos sobre a diferença do julgamento dos salvos e dos não salvos. E para os salvos, vai ter um julgamento? Vai ter um julgamento. Vai ser julgado as suas obras, com certeza. Mas, para os salvos, vai ter, sabe o quê? Uma recompensa. Amém. Uma recompensa. Agora, para os não salvos, vai ter o julgamento e depois de proferido a sentença, vai haver o quê? Uma condenação. Amém? Eu espero que muitos estejam entre os salvos. Eu espero que muitos estejam dentro do grupo dos servos fiéis.
que usaram da melhor maneira possível, não só para si, mas em compartilhar com outros que precisam aquilo que Deus te deu. Amém? Lembrando que a salvação é para todos. Amém. É para todos a salvação. Mas nem todos querem entrar pela porta estreita. Nem todos querem negar a si mesmos. Nem todos querem se submeter ao senhorio deste rei que há de vir. Amém? Que Deus te abençoe, querido, nessa noite. Que você possa refletir nessas parábolas. Você possa refletir nessa série de estudos que a gente está encerrando hoje. Ok? Ainda teriam alguns assuntos para a gente tratar, mas eu vou deixar esses assuntos para um próximo tema, quem sabe de escatologia, ou final dos tempos, final das coisas, enfim. Ok? E que vai ser, vamos dizer assim, a continuação dessa série O Reino de Deus, mas já entra numa parte mais futura, ok? Vamos estar mergulhando de cabeça no livro de Apocalipse, tá bom? Mas fica para uma outra oportunidade. Então, obrigado a todos que assistiram essa série. Aqueles que por algum motivo não conseguem participar das lives, ok? Mas assistem depois, enfim. Que Deus possa te abençoar. Obrigado pela tua presença, pela tua participação, tá bom? E querendo Deus, semana que vem a gente inicia uma nova série de estudos, tá? Vamos tratar da doutrina da salvação, ok? Com vários tópicos e assuntos que a gente vai destrinchar em cima deste tema tão importante para todos nós, tá bom? Amém, que Deus abençoe, né? E a esperança, né? A esperança, confia no Senhor. Às vezes você pode estar achando que é difícil. É muito difícil. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas o Senhor, Ele pode tocar no coração, Ele pode tocar no teu coração. Conversa com o Senhor, Ele está a todo tempo nos ouvindo. Fala com o Senhor, chame por Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Grande abraço, fiquem na paz. Um bom domingo para vocês, ok? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Beijão a todos.